Olá, estamos começando mais um Palavra e Ponto, o quarto dessa mini temporada, e hoje nós vamos entrevistar um escritor que eu conheci aqui na academia, não presencialmente, mas virtualmente, né, numa oficina de criação literária aqui da academia. E ele já publicava, agora eu não sei se ele já publicava ou se publicou depois da oficina, mas a gente vai saber disso tudo agora com Paulo Zan. E aí, eu agora fiquei na dúvida, você já tinha livro naquela época da oficina? Bom dia, muito obrigado pelo convite, é sempre bom conversar com você. A gente já fez uma entrevista aqui, né, Sim, em outra ocasião. precisa dizer que esse formato da entrevista é tirado do formato que a gente fez quando você me Eu entrevistou, entrevistei na né? ocasião. Eu estava nesse lugar e você estava aqui. Aí, esse formato é muito bom. Sobre publicação, né? Eu tinha interesse em publicar na época, ainda não tinha nenhum livro. Inclusive, desse primeiro livro, Linha Tênue, um dos contos foi desenvolvido durante a sua oficina, Gente, né? E tem um personagem no conto que se chama Marcos, inclusive, que é um carpinteiro, né? Ele é mencionado só. Tem os personagens estão então, sentados num não banquinho e aí sou eu, não sou eu, eles mencionam. porque eu lembro que quando eu era criança tinha que fazer um trabalho para a escola. Aí eu não lembro o que era para fazer ou se era específico mesmo, uma jangada. Meu pai fez para mim essa jangada, porque eu mesmo não sou capaz de fazer. Mas tem outros dotes, né? Aquilo ali foi em 2021, eu acho, né? Aquela oficina, a Foi gente ainda estava na pandemia, né? 21, tanto que o livro sai em 22, né? né? Já com o conto que eu desenvolvi na oficina. E aí, como é que é? Você está lançando, aliás, você lançou, porque a gente está gravando antes do lançamento e vai ao ar depois do lançamento. Você está lançando Desaparecer, né? Acabou de lançar Desaparecer, e está lançando A História de uma Busca. Né? O Desaparecer eu li, né? Antes, tal, e é um romance, uma novela, você classifica como romance? Olha, Para o mercado seria um romance, né? eu deixo as classificações geralmente para a própria editora. Eu envio como ficção e aí a editora decide publicar como romance, né? Eu não lembro se quando eu envio dizendo que é um romance ou algo do tipo, porque Aham. não faz nem sentido colocar no livro isso é um romance. Não. Eu acho que é o próprio mercado que vê onde se encaixa. Eu encarei a escrita como a escrita de uma ficção, né? Eu sempre encaro assim. Até então eu só escrevia textos em prosa, né? Então eu não me preocupava tanto em classificar. Claro, os livros de contos eles são mais fáceis de classificar porque você tem várias histórias ali, mas essa como é uma história única, eu não me atentei tanto a essa coisa de ser um romance, uma novela. Então é isso que a minha pergunta seria nesse sentido. Como é que se decide se a pessoa vai fazer conto ou romance? Tem aquela história, aquele mito errado de que se começa por conto porque é mais fácil, porque é menor, e não é nada disso, na verdade, né? É o contrário. E, ao mesmo tempo, o leitor sente mais facilidade no romance, porque o romance ajuda mais ao leitor, né? Porque diz mais coisas, né? Conta mais, né? Você pensa, queria que você recordasse como era antes de você escrever. O que é que você pensava escrever? Quando você se imaginava escrevendo, você se imaginava escrevendo o quê? Conto ou romance? Eu comecei pelo conto, não por achar que fosse mais fácil ou algo do tipo, mas talvez até por uma facilidade que as oficinas permitiam, né? Eu comecei a escrever muito em oficinas, então durante as oficinas
A praticidade de se escrever um conto e ler esse conto na semana seguinte, eu acho que alavancou a escrita do conto inicialmente. Então, naquele ano de 2021, especificamente, eu fiz pelo menos umas 3 oficinas e em todas elas eram oficinas de contos. Então, eu acho que isso deu essa motivação para escrever o conto especificamente, por essa praticidade da oficina de se escrever um conto numa semana e na semana seguinte ler o conto inteiro na oficina. É a forma determinando o conteúdo, né? Uma oficina não dá para fazer um romance inteiro, né? A gente fez uma oficina com Davi Boaventura, que era para projetar o romance, não para escrever, né? A forma acaba levando a gente a fazer nas oficinas contos, né? A forma determina o seu conteúdo, será? De todo mundo, mas eu estou pegando especificamente de você. Você acha que tem? Para mim, eu acho que as duas coisas estão muito unidas, né? Principalmente porque nos meus contos, geralmente, eu foco em um personagem e eu acabei levando isso para o romance também, para esse primeiro romance. Eu foquei em um personagem, né? A história tem outros personagens paralelos ali, mas a história foca em um personagem. Então, meio que a dinâmica de escrita do conto levou ao conteúdo de alguma forma e as duas coisas estão juntas, né? A dinâmica de escrever um texto mais curto me levou a focar em personagens específicos. Então, eu acho que andam bem juntas. Uhum. Eu quero falar de Desaparecer bastante, até porque ele está finalmente sendo lançado, depois de um tempo de pronto, né? Mas antes, eu não disse, não lhe apresentei direito, mas a gente não apresenta direito aqui Aliás, eu não tenho apresentado ninguém direito em nenhum programa, né? Tudo é uma grande apresentação. Você é de filosofia. Sim. Né? Você é esse tipo de gente, né? Que vai para a tal da filosofia. Quando eu digo esse tipo de gente, é porque essa pessoa que discute coisas que a gente não entende, né? Como é que você faz? Primeiro é a pergunta óbvia, né? Qual é a influência da filosofia, não sei o quê, blá, blá, blá. Mas aí como é que você que está lá dentro daquelas discussões profundíssimas, né? Como é que você sai dali para escrever algo que vai se comunicar de uma maneira mais amigável, né? Suponho não, que eu sei que sim, é amigável com o leitor, né? Tinha um risco muito grande de ter filosofices, e aí no mau sentido da palavra, na sua literatura, né? Como você escapou disso? Você na própria construção da pergunta já coloca que eu escapei, né? Como que eu escapei? Porque quem está imerso ali na faculdade de filosofia, às vezes eu acho que vive num mundo paralelo, fica em umas discussões muito profundas, se leva a sério demais, acha que sabe tudo sobre o mundo e que consegue debater temas que as pessoas em geral não conseguem. E eu sempre fui um pouco na contramão disso, dentro da própria faculdade de filosofia. Tanto que eu nunca fui muito de estudar essas filosofias mais pesadas, digamos assim, fenomenologia, essas coisas que tinham uma carga conceitual muito pesada. Por exemplo, claro, tem autores de filosofia que escreveram literatura, mas aí você vai ler a literatura do Sartre, não é lá uma literatura muito amigável, como você usou esse termo aqui. Mas tem outros filósofos que eu acho que já fazem coisas mais amigáveis. Por exemplo, o próprio Camus. Albert Camus tem uma literatura vasta, a obra dele filosófica e literária se misturam, né? E eu acho que fui mais por esse aspecto, por essa linha, de pensar a filosofia não como um conceito que eu vou aplicar dentro do livro, usar os personagens para falar de conceitos filosóficos, isso eu sou totalmente contra. Então eu fui na contramão, eu fui pensar a literatura para falar de filosofia. Por mais que não cite filosofia nenhuma em nenhum dos meus textos, tem discussões ali que eu vi ao longo da minha trajetória e que na literatura eu encontrei um lugar mais tranquilo para trazê-las.
E aí é difícil mapear essas coisas, mas eu me lembro muito bem que quando eu fiz a disciplina de ética, lá em filosofia, eu tive um professor, o professor Jarli, que incentivava a leitura de literatura. Então, ele passava os textos, por exemplo, de Kant, Schopenhauer, Nietzsche, mas ele dizia para a gente, olha, leiam Machado de Assis, porque ele está discutindo filosofia também dentro da literatura. Então, uma coisa foi levando a outra, eu fui me aproximando muito de autores que não eram da filosofia, eram da literatura, mas que tinham muita filosofia dentro de sua obra. Eu acho que isso me facilitou até o processo de pesquisa depois, porque na faculdade de filosofia a gente tem que apresentar um trabalho de conclusão de curso. Eu tinha um interesse inicial, que era trabalhar com política, e no final da graduação eu fui pesquisar a obra do Kafka. Então, fui conhecendo esses autores por causa da filosofia, mas autores de literatura. Eu acho que isso facilitou essa linguagem mais acessível, né, que não está tão preocupada em trabalhar conceitos filosóficos, mas que, ao mesmo tempo, está lidando com temas da filosofia. Eu estou aqui com medo de te fazer uma pergunta e de entrar muito nesse negócio de filosofia e eu ficar perdido. Mas eu vou fazer. Qual é o seu filósofo? Essa foi uma pergunta que me fizeram quando eu estudava uma filósofa, curiosamente. A minha filósofa, durante o curso de filosofia, era Hannah Arendt, que eu gostava muito, inclusive por essa facilidade de leitura. Ela lidava com temas grandes, assim, com temas clássicos, mas ela lidava de uma forma que eu entendia. Eu lia aquilo e falava, nossa, tem como escrever filosofia e não ser Heidegger, né? E não, e não ser o Kant, eu acho acessível até, mas o Hegel, por exemplo, é um autor extremamente difícil. E a Hannah Arendt foi uma filósofa que eu estudei durante um bom tempo, mas assim, como eu disse, no final da graduação eu não tinha nenhum filósofo. O meu filósofo era Kafka, né? Era o autor que eu estudava nesse sentido. Não é um filósofo, mas era um escritor de literatura que lidou com muitos temas que interessam a filosofia. Eu acho que fui mais por essa linha, de não tanto esses autores classicões assim, de filosofia. O Heidegger me assombra muito, e ultimamente muito ainda, porque Ordep Serra, meu amigo aqui da academia, é especialista em Heidegger, e ele fica querendo falar de Heidegger comigo. Eu digo, não, ela lança livros sobre Heidegger e quer que eu leia. No lançamento eu tive que apresentar o livro, para falar do livro e falar dele, porque era o caso, e eu tive que dizer para as pessoas, olha, eu não entendo não, sei nem se eu vou ler isso aqui, mas alguns filósofos, para quem não é mesmo da filosofia, são assustadores, né? Porque a gente se perde ali dentro, né? Como alguns escritores também. Alguns escritores, o próprio Kafka, para muitas pessoas, é um autor para pessoas fora da bolha da literatura, vamos dizer assim, né? Talvez seja um autor que faça o leitor comum se perder, né? Ele se assusta quando vê pela primeira vez, né? Kafka tem textos mais tranquilos, digamos assim. A própria Metamorfose talvez seja um texto de entrada fácil do Kafka, mas tem outros textos dele, inclusive os contos, né, os textos mais curtos, que são de fato um labirinto. O leitor entra ali e não sabe o que está acontecendo. O Kafka tem uma expertise muito grande na escrita dele, que ele coloca o leitor na situação do personagem. Eu acho que isso é uma coisa muito grandiosa da obra dele. Como que ele consegue passar para o leitor a sensação que o personagem está sentindo naquele mundo onde ele não sabe o que está acontecendo com ele não sabe porquê, ele não sabe quem, e fica tentando entender. Eu acho que isso reflete muito a própria vida, porque a gente chega aqui, para usar um termo do Heidegger, né? A gente chega no mundo e não sabe porquê nem para quê. Então, a própria vida é essa tentativa de entender o porquê estamos aqui ou para que estamos aqui. E eu acho que o Kafka faz isso muito bem na obra dele. E como que você chega na literatura como leitor, lá na infância ou na adolescência? Quando é que você
você acha que foi o momento em que você entrou e se sentiu confortável na literatura? Claro que a gente lê coisas da escola ou que aparecem, mas tem um momento, que eu imagino que aconteça com todo escritor, que você se encontra ali, né? Tem algum autor que lhe faz, oh, que legal. Eu acho que eu me tornei leitor mesmo já no ensino médio, talvez um pouco tarde, com 14, 15 anos, né? Eu já lia algumas coisas na infância, muito revista em quadrinho, eu lia muitas obras clássicas adaptadas. Por exemplo, eu me lembro muito da infância de ler um livro ilustrado que era uma versão infantil de um livro acho que do Dumas, O Homem da Máscara de Ferro. É um livrinho dele, mas que tinha essa adaptação O para... Gilmar Pai, né? Eu acho que é o Pai, Não lembro não é? agora. É porque essas aventuras assim, Três Mosqueteiros, né? É o Pai, É né? o pai, né? É. Então, mas eu me lembro da infância, talvez por 8, 9 anos, ler esse livro ilustrado, que era uma adaptação infantil dessa obra. Também li uma versão do Robinson Crusoe, do Don Quixote, várias obras clássicas adaptadas para o público infanto-juvenil. Mas eu ainda não me considerava um leitor. Fui me tornar leitor mesmo, curiosamente, lendo aqueles livros que adolescentes liam na época, né? Na minha época, a febre da vez era A Culpa é das Estrelas, do John Green. Sim. E aí eu li tudo que eu achei do John Green na época. Foi o autor que, assim, eu falei, nossa, agora eu me interesso por leitura, quero ler as obras desse autor. E aí fui lendo coisas de fantasia, coisas que hoje eu nem leio, não tenho em casa, inclusive, esses livros mais, mas que na época serviram para mim, foram muito importantes para entrar nesse universo da literatura e me interessar por ler. E aí na faculdade eu entrei muito muito novo, com 17 anos, foi quando eu comecei a ler Machado de Assis, ler o próprio Kafka, que eu já mencionei, Lima Barreto. Fui ler esses autores clássicos da literatura, já um pouquinho mais velho. Já era um leitor desses livros adolescentes, e aí passei para o universo dos clássicos, e bem tardiamente que eu fui conhecer a literatura brasileira contemporânea, talvez já com 20 e poucos anos. E você acha, é possível que tenha na sua escrita alguma coisa que remeta ao John Green, talvez roubado dele, ou talvez se opondo a ele, né? Você acha que essa leitura inicial, de alguma forma, em algum momento você ou a rejeita, porque era uma literatura, sei lá, para adolescente, não sei, estou sendo preconceituoso, tá? Eu só vi o filme. Ou não, mas o meu irmão lê John Green, acho que tem umas histórias dele, eu esqueci o nome do livro agora. Você acha que tem isso? Porque você pode ter uma influência, não dele exatamente, mas talvez de outro. Tem um momento que você se influencia pelo escritor que você leu e às vezes você rejeita, né? Mas você, de alguma forma, está conversando com aquilo que você leu antes. Né? Tem alguém que você consegue lembrar assim? No caso do John Green, eu não rejeito, porque eu acho que foi um autor que me fez ler. Eu acho que os livros dele me permitiram isso. Era um livro de leitura fácil, e ao mesmo tempo ele tinha muitas referências à literatura que na época eu nem sabia que existia, e depois eu fui descobrir. Tem um livro dele, por exemplo, chamado Cidade de Papel, que ele faz uma espécie de versão contemporânea do A Casa das Bonecas, do Henrique Ibsen. Então ele está lidando com uma literatura super clássica, só que ele transforma para uma linguagem, uma roupagem totalmente adolescente, e consegue contar boas histórias assim, trazendo personagens que têm... Você percebe que tem um trabalho ali nesses personagens, que eles têm uma motivação, que eles vão sair do ponto A para o ponto B, então são personagens que mudam. Eu acho que não tenho nenhum preconceito. Para mim foi muito importante ter lido John Green. Talvez se eu tivesse lido outros autores que eram sucesso na época, não tivesse entrado para o universo da literatura. Enquanto que a leitura do John Green me influenciou muito nesse sentido, até de voltar depois e ver as referências. Ele, nesse mesmo livro, ele tem uma referência
ao Lolita também. Então ele vai fazendo uns paralelismos assim com literatura bem classicona. Um autor que eu acho que desses assim que escrevem literatura para adolescente, talvez seja um dos melhores. Na verdade, nem deve dizer para adolescente, é jovem adulto, jovem né? Adulto. É o tal do jovem. Eu nunca mais vi a expressão jovem adulto. Será que caiu? Estão usando eu outra? Eu acho que ampliaram a adolescência, agora ela vai até os 20 anos. Não assim. usa mais jovem Então, adulto, né? Nunca mais vi jovem adulto. E aí, é claro que aqui deve ter também referência a Kafka e tal, né? E eu queria falar do Desaparecer, né? Aí, mas antes de entrar no livro, eu estou comendo pelas beiradas, olha só. Aí você tem Linha Tênue, ok, Trapaças, né? Contos, aí vem Desaparecer. Histórias de uma Busca, são poemas, né? Vamos deixar a poesia aqui de ladinho um instantinho, né? Então, eu tenho esses 3 livros. Quer dizer, começa aqui, a ordem assim, né? Vem de cá para cá, não é isso? Olhando para eles, né? Então, tem esses 3 livros. Você percebe unidade, caminhos, para não usar a palavra evolução, né, que é complicado, mas caminhos, você saiu de um ponto, movimento, você saiu de um ponto para outro, tem uma unidade, você está andando em círculos porque você está buscando alguma coisa que está lá no centro, um vórtice, e está tentando se aproximar daquilo ali. Que literatura você está fazendo? Ou só está indo? Tem uma unidade temática, talvez. Para mim, o tema morte sempre foi muito importante, desde que eu comecei a escrever. Então, a maioria desses contos que estão no Linha Tênue e no Trapaças, eles estão lidando com o tema da morte. E o Desaparecer talvez seja o momento que eu encerre esse ciclo, né? Que eu diga, é aqui que eu vou fechar essa questão da morte e agora eu estou escrevendo sobre outra coisa. Então, a unidade é do ponto de vista temático. E o personagem do Desaparecer, eu aproveitei de um conto do Linha Tênue, o que dá título ao livro, Linha Tênue. Uhum. Esse conto tem um personagem que perdeu o pai, que está morando com a mãe, tem uma questão com a avó. Então, foi o personagem que eu aproveitei e ampliei a história dele, mudei algumas coisas e transformei no Desaparecer. Que eu acho que era necessário assim fechar esse ciclo, dizer aqui eu estou finalizando a trilogia da morte, digamos assim. E era consciente esse processo? Ou você descobriu no caminho, meu Deus, eu estou fazendo isso? Não, isso é bastante consciente, porque eu faço um pequeno projeto antes de escrever o livro. Eu penso o tema que eu vou tratar, algumas questões de construção do personagem antes mesmo de escrevê-lo, e linguagem, o tipo de linguagem que eu vou usar. No Linha Tênue, você pode perceber que tem uma variação muito grande de linguagem, até porque os contos se passam em períodos diferentes, né? Tem contos que se passam na década de 2000 a 2010, por ali. Tem contos que se passam na antiguidade, na Grécia Antiga. Então, a linguagem muda muito. O que eu pego, principalmente, é aí essa questão da linguagem. O Desaparecer, para mim, ele está situado também no início ali dos anos 2000, e eu uso uma linguagem próxima disso, né, que converse com as pessoas que cresceram nesse período, que foi o período da minha infância. Então, eu busquei essa questão temática, busquei a linguagem próxima e fui construindo um pequeno projeto antes de executar mesmo a escrita do livro. É isso que tem de consciente, assim. Claro, sempre tem alguma coisa ou outra que a gente só percebe depois, mas de início tem esse projeto de lidar com essa questão da morte e encerrar esse ciclo que começou lá com o Linha Tênue e se encerra com o Desaparecer. Você acha que a gente sempre fala, né, a pessoa mais velha sempre diz aquelas, no meu tempo, e no meu tempo, geralmente, o tempo da gente é o tempo da juventude, né, então, o meu tempo é década de 80 do século passado, né,
O seu tempo, você ainda é jovem, claro, né? Você acha que você vai continuar nesse tempo da primeira década do século? Ou você acha que foi um momento e o seu tempo é mais para cá? Eu nem sei sua idade. Eu estou tentando, não sei dizer também não. Mas eu fico pensando assim, como é que você acha que você vai lidar com isso, com a história do tempo das suas histórias? Qual o lugar confortável para o tempo das suas histórias? Porque você falou de tempo aí exatamente, né? Sim. Qual será que vai ser, ou já é, o lugar confortável para as suas histórias? Olha, Lugar no tempo. do que eu estou escrevendo agora, eu estou com 2 projetos. Um deles se passa, o recorte é anos 90, 2000, e o outro projeto é século XVIII. Então, assim, estou lidando com... Então você acredita em reencarnação e, na verdade, o seu tempo de juventude foi lá no século XVIII. Você acha que você morreu novo ou Não chegou a sei. envelhecer lá no Não, século não XVIII? acredito em reencarnação, não, mas eu penso que... Mas ela pode acontecer mesmo que você não acredite. Eu penso que a gente às vezes quer entender o que aconteceu em um período, e eu acho que você sabe muito bem disso, que nós escritores queremos viver uma vida com aqueles personagens. A gente não teve essa experiência, mas a gente tem empatia e a gente quer sentir o que o personagem sentiu vivendo aquele período. Então, quando eu vou voltar no tempo para escrever uma história, não é por uma questão de nostalgia, de os anos 90 deviam ser maravilhosos, ou o século XVIII, que a gente sabe que não era uma miséria. Mas é justamente o contrário, é para tentar construir o que pode ter sido a vida de quem viveu ali nessa época, né? O que pode ter acontecido, o que essa pessoa sentiu, quais eram os desejos, os anseios, o que essa pessoa temia. Então, essa pessoa que eu estou me referindo é o personagem, que a gente transforma em personagem essa experiência, essa tentativa de sentir alguma coisa próxima àquilo e, ao mesmo tempo, passar para o leitor essa experiência, para que o leitor abra um livro e tenha um pouco daquela experiência que o autor teve ao escrever. Talvez o que me motive a escrever, se a gente for para esse lado, seja procurar um livro que eu quero ler, mas que ainda não foi escrito. Então, muitas vezes é isso. Eu leio bastante romances, contos que se passavam no século XVIII e XIX, mas eu ainda não encontrei a história que eu queria. Então, eu vou investir meu tempo e meu trabalho para escrever essa história, para que a partir de agora ela passe a existir. E aí, escrevendo essas histórias em outro século, como é que você lida com a reconstituição de época? Muito pouco. Eu escrevi algumas coisas para trás, né, da década de 70, década de 80, que eu mais ou menos vivi, tinha memória e tal, mas eu fazia pesquisa ou colocava as personagens em situações que eu não precisasse fazer grandes pesquisas, né? Embora, por exemplo, no Motel Mustang eu pesquisei mesmo, que li as coisas e tal, mas tentando ali ficar em ambientes confortáveis, que a minha memória bastasse, né? Agora, em outro século não tem memória, né? Tem pesquisa, às vezes acha em que medida, porque você pode fazer sem pesquisar, você faz uma história em uma situação que você não precisa de elementos da época, né? Depende. Como é que você lida com isso, a estratégia disso? Algumas coisas eu evito também, eu uso essa estratégia de não... Eu estou fugindo dos grandes eventos históricos, então eu selecionei um ano específico, onde vai passar a maior parte da história, em alguns anos no começo, ali 1720 a 1730, que não tem grandes eventos históricos conhecidos, pelo menos. E aí eu situo em uma personagem específica, em um lugar específico. E o cenário, a maior parte do tempo, é dentro de uma casa. Então, eu acho que isso Dá, né? facilita lidar. Embora, em algum momento, eu vá ter que
escrever uma cena. Na verdade, eu já escrevi, eu preciso reescrever com mais detalhes, né? Uma cena que se passa em um navio. Então, eu vou ter que pesquisar um pouco sobre como que eram os navios da época. Eu acho que a pesquisa é mais por esse aspecto de lugares, como que eram as coisas, e eu acho que entra uma pesquisa que às vezes as pessoas acham que a gente não se preocupa, é o que as pessoas comiam na época. Eu acho que isso interessa, né? Ver o que elas comiam na época para, já que eu vou retratar a maior parte do tempo dentro de uma casa, essas pessoas vão precisar se alimentar, vão precisar vai precisar ter uma disposição de móveis dentro da casa, de cômodos. Então, a pesquisa é mais nesse sentido, de ver os ambientes internos e como que era o dia a dia dessas pessoas. E a maior parte, claro, é invenção, é pensar uma situação de conflito para essas personagens ali dentro de uma casa. Mas tem uma pesquisa que não aparece, mas que é muito importante, que é de como as pessoas se sentem, né? Por exemplo, no Desaparecer, eu imagino que você tenha feito essa pesquisa interna do que é o desaparecimento de uma pessoa próxima, né? De ou ter vivido, né? E parar para pensar o que foi que eu vivi e senti, ou não ter vivido e ter testemunhado e parar para pensar o que é que a pessoa viveu e sentiu, né? Como foi esse processo de lidar com esse tema? Eu acho que no caso do Desaparecer, como eu falo no começo, tem uma coisa muito pessoal, assim, de vivenciar, principalmente a pandemia, né? Um livro escrito depois da pandemia. Então, perder pessoas próximas, entes queridos, amigos, parentes, levou a um sentimento de desconforto, a uma coisa que a gente não sabe bem. Teve uma situação específica, eu não lembro agora, eu acho que não está dito aqui nesse prefácio do livro, mas teve um episódio muito marcante para mim, que foi um primo meu ter falecido de Covid, quando ainda não tinha vacina, e não poder ir ao enterro, não ter cerimônia, sabe? E aí fica aquela lacuna de, tipo, você não pôde passar pelo ritual do luto, você não pôde passar por esse processo de lidar aos poucos com esse desaparecimento, com essa ida que não tem retorno de alguém próximo. Eu acho que isso me marcou muito, assim, durante a pandemia. Eu citei o caso do meu primo, mas não foi a única pessoa. Eu perdi amigos que eram colegas de faculdade, e aí quando eu voltei, eles já não existiam mais. Então, voltei para a universidade depois da pandemia e essas pessoas simplesmente desapareceram, sem deixar vestígio. Então, eu acho que nesse caso do desaparecer foi muito uma pesquisa, como você falou, introspectiva, né? Lidar com esses sentimentos, com essas questões do luto e trabalhar para que essas questões sejam agora dos personagens, né? Para que E aí, no caso específico, como é uma criança, um menino de 13 anos, como que ele lida com pessoas desaparecendo à sua volta. Eu acho que é um pouco dessa experiência de eu estou passando por isso, não sei bem o que está acontecendo comigo, imagine se fosse um menino de 13 anos, nesse contexto aqui, onde as pessoas... O fato de se passar no início dos anos 2000, acho que influencia muito nesse ponto, porque as pessoas não têm muito contato. O contato é ir até a casa de alguém. Você não tem telefone fácil para você ligar, para saber das pessoas. Então, se um amigo seu não aparece mais na escola, você não tem informação nenhuma sobre o que aconteceu com ele. E aí, uma das aventuras do personagem ali é justamente essa, né? Ir procurar esse amigo que não apareceu mais na escola e saber o que aconteceu com ele. E aí começa aquela... Para mim foi até uma parte divertida, né? A especulação sobre quem eram essas pessoas, quem era esse amigo, quem era a família dele, que recebia muitas visitas, as pessoas estavam sempre indo à casa. Alguns dizem que eles eram ciganos, outros dizem que eram kardecistas. Então, como é que há uma semelhança entre essas coisas para que as pessoas que estão olhando de fora confundam e não saibam o que está acontecendo ali com aquela família? Então,
a experiência foi um pouco essa, de tentar passar para o personagem esse sentimento de incomunicabilidade, de você saber que alguém sumiu e você não conseguir procurar por essa pessoa, não saber, não ter nenhuma informação do que aconteceu. Foi um pouco isso. E você acha, aí você diz que você projeta os livros, né? Nesse projeto já houve toda a elaboração dessas mortes por desaparecimento, ou você acha que durante a escrita que você, Paulo, elaborou melhor? Acho que o processo de escrita ajudou a elaborar, sabe? Tem alguns casos que são muito curiosos, né? O fato de... E aí, fazendo um paralelo entre a minha vida e a vida do personagem. A, a avó do personagem morre ali em um determinado momento. Estou dando um mega spoiler aqui. Quem vai entrar na história sem saber, me desculpe. Fique aí o alerta de spoiler, né? Já foi. Mas, enfim, já falei, em algum momento ela morre. E assim que eu terminei de escrever o livro, no mês seguinte a minha avó morreu. Então ficou aquele sentimento terrível de eu fiz o personagem passar por coisas semelhantes às que eu tinha passado na minha vida e agora a coisa se inverteu, né? Eu estou passando uma coisa que o personagem acabou de passar. E aí o sentimento foi um pouco parecido com o do personagem, de não saber o que fazer. Não era um desespero de tipo, minha avó morreu, nunca mais vou ver, mas também não era uma letargia total, era uma coisa meio termo, sabe? De caramba, simplesmente não existe mais. Existia ontem, hoje já não existe mais. E a cena, para mim, a cena mais forte do livro é essa, que o personagem fala sobre a morte da avó, sem dizer que ela morreu. Uhum. Então era um pouco isso também, de que ele falasse que ela morreu, mas sem dizer a palavra minha avó morreu, sem dizer essa frase, né? Então foi um pouco esse o processo de elaboração dessas mortes e esse paralelo com o que estava acontecendo na minha própria vida no momento da escrita do livro. Que é a própria história por trás da expressão desapareceu, né? Quando, por exemplo, a gente tem aí agora em evidência o Ainda Estou Aqui, né? Que é sobre o desaparecimento e sabe-se que já estava morto, né? Quando as pessoas desaparecem num desastre, antes que se confirme, se diz que desapareceu e não diz a palavra que morreu, porque só vai dizer que morreu quando encontrar o corpo. Então, a pessoa que caiu no rio, naquela ponte, né, são pessoas desaparecidas, né? É um misto de certeza e esperança, né? Não digo que morreu, mas sabemos que morreu, mas há uma esperança lá embaixo de que não, né? Que deixa a pessoa não entre lugar, né? Ela não tem o que fazer, né? Entra um pouco do que eu trago aqui no comecinho, né? Aquela definição de desaparecer. Desaparecer, deixar de estar visível, sumir. Ficar encoberto por alguma coisa, esconder-se, perder-se. E só a última delas, que é morrer, a última definição. Então, o procedimento é um pouco esse. O personagem, ele percebe que alguém sumiu. Depois, essa pessoa pode ficar encoberta por alguma coisa. E aí entra, claro, a minha leitura agora. Não posso dizer que o livro está dizendo isso. Não, quem vai dizer isso são os leitores. Mas a minha leitura, enquanto leitor da minha própria obra, é que, por exemplo, a metáfora que eu trabalho com a fumaça ali, é um elemento muito presente, tem a ver com isso, com essa coisa, essa neblina que encobre as pessoas e você não consegue ver o que aconteceu com elas. Então, é uma metáfora que eu uso para a morte. E a pipa, né, que é um elemento que eu ia falar, é um sim. elemento muito importante nessa história, é uma espécie de refúgio, de um controle imaginário sobre a própria vida. Aquela linha quase invisível de controle de algo que é incontrolável. Então,
os personagens eles tomam isso como um refúgio, justamente é o refúgio deles, onde eles passam as tardes, onde eles estão juntos ali, os meninos, as crianças que estão virando adolescentes e estão descobrindo o mundo, estão passando as tardes dentro de um cemitério, ou seja, um lugar de morte, com um controle imaginário das suas próprias vidas, que seriam representadas ali pelas pipas no céu. Então, é um pouco essa linha tênue entre o controle da própria vida e aquela morte que está cercando eles a todo momento, mesmo que eles não se atentem tanto a isso, tomem o próprio cenário do cemitério como uma espécie de refúgio. Né? Você empinou pipa? Sim, sim. É uma coisa que eu fazia na adolescência com meu primo à tarde. Eu tinha um primo que era vizinho, assim, de rua, né? Eu morava numa rua, ele na outra. E aí, no final da tarde, a gente ia para um morrinho lá. Eu morava numa cidade no interior, Rio de Contas. A gente ia para o morrinho empinar pipa. E eu não empinei pipa. Eu lembro uma única vez, meus irmãos empinando pipa, era uma pipa grande. Eu acho que foi a única vez que eu participei do momento de empinar pipa. Eu não lembro depois se eu empinei pipa na minha vida. Só assistindo. Né? Não, nem assistindo, porque eu acho que meus irmãos também só empinaram pipa essa vez, que eu lembre. Eu vou perguntar para eles se eles empinaram pipa quando eram crianças. Eu não lembro disso, na minha adolescência foi muito presente, assim. Eu tive a felicidade de morar numa cidade tranquila no interior, então... Eu morei em cidades tranquilas do interior, mais tranquilo que eu morei. Mas não tive isso não, né? E aí, bom, a gente falou bastante do que é o livro, mas diga o que é o livro para a pessoa que não foi para o lançamento e que quer comprar. O que é Desaparecer? Desaparecer é a história de um menino de 13 anos, um menino sem nome, né, lidando com o sentimento do vazio existencial, né, de perceber as pessoas sumindo à sua volta. E aí a trama é basicamente a relação dele com a mãe ali, e a ausência sempre latente do pai, que desapareceu quando ele era um bebê, e dos amigos com quem ele tem essas tardes de refúgio, e um desses amigos desaparece em algum momento também, meio que tirando esse lugar de tranquilidade da vida dele e o movendo, né, levando o personagem para frente para que ele possa procurar, através dessa busca pelo amigo, ele possa buscar alguma espécie de conforto também para quem perdeu alguém de modo súbito. Resumiria assim, desaparecer. Eu tenho muitos personagens de 13 anos, mas normalmente eles estão descobrindo o sexo. Né? Adianta, personagens adiantados. Normalmente eles estão descobrindo a sexualidade, os meus meninos de 13 anos, né? Eu acho que são histórias de vidas diferentes, né? Minha, sua, né? Eu acho que é isso. Mas você acha? E aí eu tenho muitos, então eu parando para refletir, eu estou muito... Tem um livro inteiro, o Mar que nos abraça, são uma adolescente dessa... Mas ali foi encomenda, mas eu acho que tem a ver com o que eu escrevo, né? Então eu acho que isso é uma coisa da minha escrita mesmo, né? Essas personagens. Você acha que você tem um tipo de personagem que é recorrente, um idoso, um velho, um jovem, uma profissão, um gênero, que talvez seja onde estão suas preocupações, seus interesses? Você acha que já aparece? Você já consegue ter consciência disso? Não vejo personagem. Eu acho que é mais recorrente, pelo menos foi nesses livros aqui, o tema da morte mesmo, enquanto um tema. O Trapaças tem uma coisa um pouco diferente, porque ele brinca com a ideia do engano, né? O engano ele está acontecendo o tempo todo, e se o leitor não percebe, não vê nenhum engano evidente, é o leitor que está sendo enganado, ele vai perceber talvez no final da história. Então
os personagens são muito em cima desse estereótipo do malandro, talvez, de alguém que está sempre tentando se dar bem em alguma situação. Inclusive tem um conto que se chama O Bom Malandro, né? Que ele está tentando se dar bem numa situação específica, mas eu não vejo, mesmo nesse livro, os personagens são muito, muito diferentes. Em um dos contos é uma senhora que aluga roupas para quem vai entrar no fórum, né? Que ela vê as pessoas chegando com uma vestimenta que não pode entrar no fórum, e aí ela começou a organizar ali um aluguel de roupas. Só que o que ela cobra por esse aluguel não é dinheiro, é uma outra coisa. E aí entra a trapaça em questão. Aí tem outro personagem que é um taxista que se aproveita de um cego que entra no táxi. Ele engana o cara para dizer que o taxímetro deu um valor quando tinha dado outro. Só que outros enganos vão acontecendo ali nesse mesmo conto. Outro conto é uma menina que vai dormir na casa da amiga e aí ela acha que é uma coisa, né, que vai ter alguma coisa com a amiga, só que na verdade a amiga estava interessada em outra pessoa. Então são personagens bem diferentes, assim. Os temas eles são recorrentes, mas os personagens mudam muito. Uhum. E aí você lançou também A História de uma Busca, que é um livro de poemas. Eu não estava sabendo disso, que você escrevia poesia. Eu estava sabendo disso? Eu acho que não. Assim, foi a minha primeira experiência com poesia, né? O meu quarto livro, o primeiro de poesia. E você vai perceber que no começo aqui a poesia é bem narrativa. Né? Por isso a história de uma busca é uma história mesmo, só que contada em versos. E aí, eu acho que os primeiros 3 poemas são assim, e aí depois vai mudando um pouco. Eu fui tendo uma experiência maior com a poesia e fui descobrindo outras formas de fazer poesia que não seja somente a poesia narrativa, mas eu decidi manter o título porque foi por onde eu comecei, com essa história de uma busca. E esse poema, que dá título ao livro, é o primeiro do livro, ele foi escrito enquanto eu escrevia O Desaparecer. No comecinho aqui eu falo que para lidar com esses desaparecimentos das pessoas na minha própria vida, eu fui escrever poesia. Eu acho que a poesia surgiu na minha vida aí nesse lugar também, de lidar com o luto, né, com o desaparecimento das pessoas na minha própria vida. O personagem ele lida de uma forma específica, né? Eu lidei com a escrita e aí eu fui para a poesia, talvez por ser esse lugar essencialmente metafórico para mim. E aí essa busca simbólica aqui do eu poético, ela acontece dessa forma, né? É um personagem no poema que desaparece, né? E aí, mas é dito que foi embora, já é uma outra versão, né? Gabriel foi embora, era coisa de março ou abril. E aí quem está contando essa história não sabe direito. Está nessa situação que eu estava naquele momento. Talvez até maio, não sei. Junho não era, certeza. A Márcia chorou 3 dias seguidos. Era como se no lugar onde antes Gabriel dormia houvesse agora um buraco branco e fundo. Não se via o fundo, não dava para ver o que tinha lá embaixo. E aí segue essa história de uma busca, de quem está contando, quem conta a história é quem fica, né? Quem fica também fica com essa responsabilidade de contar a história daqueles que se foram. Eu acho que a poesia surgiu para mim nesse lugar, enquanto a responsabilidade de contar a história daqueles que se foram. E já tinha lhe ocorrido poesia antes? Já, mas de uma maneira muito insegura. Eu escrevo muito poema no meu diário. Então é uma coisa que ninguém vai ler. Tem lá os poemas. Agora nós temos essa revelação que você escreve diário. Talvez daqui anos depois da minha morte as pessoas vão encontrar o diário. Meu Deus do céu! Mas você escreve também das pessoas? Sim. Que eu tô com um problema assim. Uma grande amiga resolveu publicar os diários dela, publicou o primeiro volume, eu ainda não tô. Eu tô com receio do segundo volume, a segunda temporada, que é quando eu entro na vida dela. Tô muito tenso. Dá um medinho, né? Dá.
Sim, como é isso? Mas Você eu escreve não... diário desde quando? Desde 2020, 21, acho que 21, Ah, 2021. então é recente. Recente. Por que você começou a escrever diário? Foi um pouco pelo processo de escrita de ficção. Eu precisava de um outro lugar, eu estava escrevendo muita ficção em 2021, eu precisava de um outro lugar onde eu escrevesse não ficção, onde eu falasse um pouco também da experiência de leitor, da experiência enquanto ser humano mesmo, das pessoas da minha vida, e também escrever os poemas. Então, eu usei o diário como esse grande espaço que aceita qualquer tipo de escrita, inclusive de ficção. Então, tem ficção dentro do diário também. À mão. Não, não. Não sou muito Ah, analógico, que não. bom, Faço menos mal, que a essa altura você escreve então no no computador. computador e tal, imprime ou deixa lá? Não imprimi ainda não. Agora que você está me dando a ideia de guardar, né? Imprime para guardar, que papel é que dura, Sim. né? Fazer isso, fazer uma pastinha para cada ano e colocar os diários. Gente, Você escreve diários? não, já tentei, não. Eu escrevo pequenas memórias às vezes. Comecei a escrever para falar dos livros que eu escrevi, do processo criativo. E eu escrevo assim, eu boto o horário, a data e o horário que eu comecei, escrevo, boto a data e o horário que eu acabei e nunca mais olho. Então, assim, 30 minutos escrevendo e paro e não faço revisão nem nada e deixo lá, né? Para poder não elaborar e não mascarar, entendeu? Mas ainda não entrei na minha vida particular, não. Eu queria escrever sobre os meus desafetos, eu ainda vou escrever, para deixar registrado para o passado, para o futuro, aliás, que aquela pessoa não presta. Eu vou fazer isso, vou fazer isso. É uma coisa boa, porque você não pode, às vezes, falar as coisas, né? Mas daqui a 100 anos todo mundo vai Vai saber a verdade. ler, vai saber. Meu medo é esse, que essa minha amiga Ela tenha... inventou de publicar diário, ninguém Pois publica diário viva, né? é, Deixa para alguém publicar depois. e aí ela tá... Bom, uma única coisa eu sei que pode ter acontecido, uma viagem que a gente fez, ela reclamou muito do grupo todo e botou no diário. Ela disse, a gente sabe que está no diário a reclamação, Em não sei breve se isso vai ficar público agora. será público. Né? Mas é isso, e aí você escreve o diário livre ou você tem ali um leitor imaginário lhe censurando? Você se sente censurado? Tem um fantasma ali do lado de que, ai, mas alguém vai ver isso? Nem um pouco. Inclusive, eu acho que escrever no computador facilita isso, porque tem senha, quem quiser acessar vai ter que ter a senha. E aí não tem censura nenhuma. Mas o computador você pode reescrever imediatamente. No Não, diário de papel você você vai ter escreveu, que riscar. mas você tem que riscar, Não, né? eu não reescrevo, não. Inclusive, deve ter muito erro de digitação, erro. Tá tudo lá, não vou alterar nada. Porque é um processo terapêutico também, de lidar com a própria vida, de não só os desafetos, mas os afetos também. Né? Pensar as pessoas queridas, elas aparecem também no diário de alguma forma. Tá? Tem lá menção sobre, às vezes, uma tarde que você foi ver um pôr do sol com uma pessoa querida. Isso entra no diário. Eu não lembro se eu coloquei fotografias agora, não lembro, mas eu tenho pensado nisso também, trazer fotografias para dentro do diário, como uma outra forma de registrar aquela experiência ali. Mas a escrita não tem censura. Que no diário de papel, o diário de Helena em Por Amor tinha umas fotos, umas cartas e tudo. Tem isso, tem isso. Em alguns diários tem. No do Kafka tem desenhos. Né, que ele desenhava, ele fez alguns desenhos à mão no próprio diário. E você pesquisa uma escritora, não é isso? Sim. É no seu doutorado, não é isso? Mestrado. No mestrado? Estou terminando esse ano agora, devo defender em agosto. Eu pesquiso a obra No Fundo do Oceano, Os Animais Invisíveis, de Anita Deac. É uma escritora mineira, contemporânea. É só o segundo livro dela,
É um romance que foi semifinalista do Prêmio Oceanos, e eu tive contato com esse livro através do podcast da autora, né? A autora tem um podcast de literatura chamado Literai, ela faz com o Paulo Salvetti, também escritor. E aí, ouvindo falar do No Fundo do Oceano, eu fui procurar o livro, e quando eu li, eu sabia que queria pesquisar aquilo. Eu falei, aqui vai entrar um projeto futuro de mestrado. E aí, quando surgiu a possibilidade de fazer o mestrado em literatura, eu escrevi o projeto para pesquisar essa obra. É uma obra que se passa durante a guerrilha do Araguaia, ali no período da ditadura militar, e é, trata de um personagem, na verdade, é um personagem tentando reconstruir, através das memórias, então o livro todo fragmentado, a experiência da vida dele, só que com esse recorte de ser um guerrilheiro na guerrilha do Araguaia. Então, é um livro muito forte, assim, sobre o processo de violência dentro da ditadura E militar. essa entrada na obra de um outro escritor de maneira sistemática, com método, pesquisando alguma coisa, acaba também entrando na própria escrita, né? Acredito que sim, e no caso da Anitta em especial, pelo fato dela falar muito sobre escrita no podcast dela. A maioria dos episódios ela fala sobre técnicas, né, sobre procedimentos. Ela falou sobre o próprio diário dela de escrita. Ela estava escrevendo um diário paralelo, um diário do personagem, né, paralelo à escrita do livro. Então, inclusive dentro do livro tem um trecho que ela usou que é do diário do personagem. Eu acho que estar em contato com com essa fala, com essa escrita muito muito técnica, a escrita dela, me permite ver a literatura de uma outra forma também, de uma forma mais técnica, pesquisar mais, estudar mais sobre escrita literária. E eu tenho feito isso também, em paralelo ao mestrado. Eu tenho pesquisado bastante sobre esses manuais, como escrever ficção, como escrever literatura. Então, eu tenho lido essas coisas em paralelo, talvez por causa do contato com a Anita Deac. Uhum. Ah, que legal. Então, os últimos são esses: Desaparecer, a história de uma busca. Sim. Que aí a gente encontra no seu Instagram, né? Através de você ou nas editoras, talvez, né? Mondru e Urutau, né? Não me surpreende a gente ter se conhecido naquela oficina e você ter 4 livros agora, porque naquela oficina já se sabia disso. Já se sabia que seu texto era assim, né? Era bom. Obrigado. Né? Fico muito feliz de ver essa produção toda sua. E claro, você sabe, as pessoas não sabem, mas eu li antes, né? Fiz um comentário seu aqui comentário aqui, né? E podia não ter feito, mas merecia fazer. Muito obrigado, Paulo, pela entrevista, né? E por ser a pessoa que ajudou ou inspirou esse formato. Certo? Que bom, que bom. Obrigado. Adoro conversar sobre literatura, falar da produção e também da leitura, que eu acho que é o essencial para quem, talvez a dica para quem quer escrever seja essa: leia bastante e leia os seus contemporâneos. Isso. Obrigado. Este foi o Palavra e Ponto, um programa da Academia de Letras da Bahia, e a Academia de Letras da Bahia tem o apoio financeiro da Secult, do Estado da Bahia. Obrigado, a gente volta nessa mini temporada mais uma vez, depois só no meio do ano.